Vamos para mais uma jornada de estudos, dessa vez um tema que eu tô com uma expectativa muito grande, que é oração. Vamos falar um pouquinho sobre ser firmes em oração. Oficialmente, nossas aulas vão começar amanhã, né? O nosso primeiro tema daquela lista de temas que nós vamos ter. Oficialmente 7 temas, né? Hoje já vamos ter um tema extra, então, né, já temos 8. Antes de entrar naquela lista, eu queria trazer um tema que eu não coloquei ali, mas que eu acho que é fundamental para a gente introduzir, para ser uma abertura mesmo, para a gente entender o que a gente vai fazer, para ninguém ficar desnorteado, para ninguém cair de paraquedas na aula de amanhã. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre simplicidade. O tema da aula, né, é simples oração. Amanhã a gente vai entender um pouco melhor isso. Só que antes de entrar nisso, eu queria explicar um pouquinho por que precisamos ser firmes em oração. Por que a gente precisa orar? Por que a gente precisa discernir o que está orando? Por que a gente precisa entender? Por que a gente tem que saber o que a Bíblia nos instrui a orar, como orar, o que Jesus fala sobre isso? Por que a gente precisa ter esse entendimento? Esse entendimento, tudo que a gente vai falar nos próximos dias, é um compilado, assim, de tudo que eu sei sobre oração. E eu fiz questão de, nesse tempo, nessas mensagens, até vai ter uma coisinha ou outra que eu vou até citar, tipo, uma frase de fulano, uma frase de ciclano, mas eu quero realmente, assim, Bíblia. Inclusive, eu tô com um livro para ler sobre oração. De repente, se eu começar ele, depois que eu gravar as aulas, eu começar a ler ele, de repente traga até uma coisa de lá. Mas eu até evitei ler ele para não trazer coisas de fora da palavra, porque senão a gente acaba indo ali para um autor, para uma corrente teológica, alguma coisa assim, e eu quero que seja a coisa mais pura e simples dentro da palavra que eu puder, né? O que eu citar de outra pessoa é para complementar. Então, antes de entrar nesses estudos, antes de ir para esse caminho, eu queria trazer aqui a minha experiência pessoal com relação à oração. Algumas coisas vão ser citadas ao longo dos dias, mas hoje eu queria trazer uma específica que me fez compreender que eu precisava entender de oração. E quando eu falo de entender de oração, além de Bíblia, eu tô falando também de exercer a oração, de orar, né? Porque uma coisa é você falar que ora e a sua oração ser engessada. Se é aquela coisa de acordei, Jesus abençoa meu dia, vai comer, Jesus abençoa meu pão, Jesus abençoa minha filha. Sair disso para uma base de relacionamento com Deus. Como que foi essa mudança para mim, que eu quero compartilhar isso com vocês, porque isso justifica o que a gente vai fazer nos próximos dias. Isso foi a minha base, eu acho que é importante para vocês. E até para vocês refletirem também aonde que vocês perceberam que precisam ser aperfeiçoadas na oração. E isso vai te ajudar também a orar. Com certeza isso vai te ajudar a orar. Enfim, vamos para a aula e depois eu explico um pouco melhor, se for necessário. É uma aula extra, né? Uma abertura, uma introdução. E eu queria começar falando sobre uma experiência que eu tive lá em 2009. 2009, 2010, acho que deve ter sido 2010. Estamos em 2026, então 16 anos atrás. Eu tive uma oportunidade no culto de juventude. Quem conversa muito comigo, quem assiste as minhas coisas, vê que eu sempre cito essa época de juventude da igreja, porque foi a época em que eu fui introduzida ao evangelho. As experiências que eu tive depois são resultado de muita coisa que aconteceu lá atrás. Então, eu sempre tô citando alguma coisa da juventude da igreja. E aí, lá na época da juventude da igreja, eu recebi uma oportunidade no culto de juventude. E essa oportunidade, né, essa mensagem que eu ia trazer, Deus ministrou ao meu coração lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7, que é quando o Espírito de Deus sopra sobre Adão o fôlego de vida. Eu li aquele versículo e eu entendi que aquele fôlego ele foi diferente das outras criaturas. Porque para todo mundo que Deus foi criando, né, para tudo que Deus foi criando, Deus falava haja luz, né, e ia formar os animais, haja vida. Tudo era através da palavra, né? Ele ia lá e dizia e acontecia. Agora com o homem não. Quando Deus criou a gente ali, né, a figura de Adão representa todos os seres humanos, a criação, né, conforme Deus criou ali Adão,
ele soprou sobre Adão um fôlego de vida. Aquilo me deu um estalo. Porque eu falei assim, gente, fôlego. E aí, dando uma pesquisada, né, uma olhada ali na época, eu não lembro exatamente aonde eu pesquisei, se foi Google, se foi livro, ou se na minha Bíblia, que minha Bíblia é aquela Bíblia da mulher que ora. É bem antiga. Se eu não me engano, eu ganhei ela... Ai, nem lembro quando foi. Mas enfim, ganhei ela lá na época também da Juventude da Igreja. E aí, às vezes vem umas coisas que eu não lembro de onde foi que eu tirei. Eu sei que, isso vocês podem conferir, o que nos dá a habilidade de falar é termos fôlego. Os animais não falam porque eles não têm fôlego para respirar e falar ao mesmo tempo. É isso que diferencia a gente de qualquer outra criatura que não fale, que não tenha a habilidade de falar. Tô falando das criaturas ali que Deus foi criando, os animais, as plantas, enfim, os animais, né? As plantas não. E aí, aquilo me deu um despertar porque eu fiquei assim, então peraí. Se esse fôlego é o que me dá a capacidade de falar, o mínimo que eu posso fazer é falar com Deus. Porque dentro da criação ali ele podia ter falado, haja vida para Adão. Isso foi uma reflexão da época. Ainda concordo com a Marcela de lá, né, de 2009, 2010, por volta nesse meado aí. Concordo com aquela Marcela. Se Deus me deu a habilidade de falar através do fôlego dele, o mínimo que eu posso fazer é falar com ele. É tipo assim, quando você ganha um presente de alguém, o mínimo que você faz é agradecer por aquilo, né? E aí me veio em mente aquilo, eu preciso... a minha mensagem vai ser sobre isso. As pessoas talvez nunca tenham agradecido a Deus pelo fôlego de vida. A gente ora por tanta coisa, a gente pede tanta coisa. Será que eles já agradeceram pelo fôlego de vida? Tá, fui lá. Subi no altar para coisar a pregação, né? Para ministrar a pregação. Comecei a falar. E aí me deu aquele estalo. Tô falando sobre oração. Vou ter que orar no final. Porque como é que eu vou falar sobre oração, vou pregar sobre oração e não vou orar? E aí eu percebi que pregar era muito mais fácil do que orar. Inclusive tem um autor que fala disso. É nessas coisinhas que se eu for citar alguém vai ser assim, só pra complementar o que eu tô falando. John Piper fala isso. É muito mais fácil pregar do que orar. E por que pregar é mais fácil do que orar? Porque você chega ali, você vai com a mensagem, você ensina a mensagem, acabou. Agora orar... eu vou orar com a igreja. Primeiro que o imaginário da oração, pra Marcela daquela época, já era... Porque eu orava assim, mais ou menos. Sabe aquelas orações engessadas mesmo, muito engessadas. Tipo, Senhor meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor todo-poderoso, soberano. Porque eu via as pessoas orarem assim. Então, como eu via as pessoas orando assim, eu achava que eu tinha que orar assim. Abrindo um parênteses, assim, eu não quero ficar falando sobre restauração, né? Não que seja um assunto proibido nas nossas aulas. Não quero ficar falando sobre isso, mas eu vou abrir um parênteses rapidinho. Isso acontece muito no mundo da restauração. As pessoas perguntam, você orava por tal coisa? Como que você orou para ele voltar? Como que você orou para ele entender? Porque a gente está acostumado a ter essa repetição de oração. Não que você não possa falar, Senhor, meu Deus e meu Pai. De vez em quando eu falo. Não é isso. Não é sobre o que pode falar e o que não pode. O problema era o entendimento. E aí eu percebi que por mais que eu lesse, eu lia muito a Bíblia. Eu gosto de ler, isso é um hábito meu. Aqui do meu lado, eu não vou filmar para não cair o celular, imagina. Tem uma estante de livro, eu gosto de ler. Sempre gostei. É um hábito meu mesmo. Eu preferia ler do que... Isso na adolescência. Eu preferia ler do que assistir o filme. Quando começou a sair aqueles filmes, assim, tipo... eu tenho todos os do Nicholas Sparks, aqueles romance adolescente. Quando veio a época do John Green, A Culpa é das Estrelas, tenho. Crepúsculo, já contei pra vocês sobre isso em outro vídeo. Agora eu não tenho mais os livros, mas eu tinha todos os livros. Porque sempre foi pra mim muito mais agradável ler do que assistir. Então, assim, a Bíblia... Como que eu não vou ler a Bíblia? Então era muito fácil pra mim pegar, abrir, ler. Não que eu discernisse tudo, entendesse tudo, mas já era um hábito que eu tinha. Agora, orar... Eu orava porque eu vi os irmãos da igreja orando.
Eu ia pro culto de oração, eu ia pra reunião de intercessão, tudo que tinha na igreja eu tava dentro ali. Ah, vou orar pela cadeira, tô orando, vai fazer a visita, vou. Tudo que tinha a ver com oração eu tava. Mas, no dia que eu preguei sobre isso, esse pensamento que me veio, vou ter que orar, acredito que tenha sido o próprio Espírito Santo. Você vai ter que orar. Tipo, ora aí. Abri minha boca e comecei. Senhor, meu Deus, meu Pai, não lembro se foi sem a palavra que eu falei, mas comecei. Obrigada pelo meu fôlego de vida, e não sei o quê. Obrigada por essa igreja. Obrigada. Comecei a agradecer, agradecer. Só que chegou uma hora que eu travei, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. E eu realmente travei. O que eu fiz? Tirei o microfone. E fora que eu abri o olho no meio da oração, tava todo mundo de olho fechado, todo mundo orando. E eu vi uma das minhas melhores amigas, assim, de boca aberta lá atrás, assim, no corredor da igreja lá. Porque ela sabia que era difícil pra mim, assim, a parte da oração. Acho que talvez ela nem soubesse, não tivesse nem tanto entendimento. Mas eu lembro de Diana fazendo assim. E ali foi suficiente pra eu travar. Não, acho que não foi nem nessa hora, mas assim, foi um conjunto de coisas e eu acabei travando. O que eu fiz? A minha estratégia. Tirei o microfone, e aí eu tirei assim o microfone e continuei a oração. E aí eu vou confessar pra vocês, acho que eu nunca confessei isso pra ninguém. Eu continuei, tipo assim, falando alguma coisa que eu não sei nem o que eu tava falando. Eu acho que eu comecei a repetir o que eu tava falando no início e continuei. Amém. Amém. Quase que eu falei amém, gente. Acabou, pode parar de. Quase que eu falei isso. Eu acho que as pessoas devem ter parado de orar até antes, que quando eu tirei o microfone, eu não fiquei entoando o som, porque uma coisa assim, muita gente tira o microfone e continua orando ali, e dá pra você ouvir que a pessoa tá orando. Só que eu não tava, porque tinha acabado o meu repertório. Então, assim, eu não sabia. A verdade é que eu não sabia orar. Eu ia na visita e aí eu orava de acordo com o que eu já tinha escutado. Eu lembro de uma visita que a gente foi e era sempre assim, marcava a visita, um ou outro furava e ia aquele grupinho que sobrou. E uma vez a gente foi e só tinha eu de menina. E a gente foi visitar uma irmã. E já tava marcada a visita, não dava pra desmarcar, porque a irmã já tava esperando a gente. Foi eu, o Dudu e o Gerson. Dudu que vocês estão até, né, tem umas coisas lá no Instagram sobre ele. Não quero entrar nesse assunto, senão desvincula o negócio. E aí a gente foi. Já desvinculou. E aí a gente foi fazer a visita, chegou lá, eu orei pela irmã, pela casa, pelo marido que não era cristão, para que houvesse salvação naquela casa, orei pelos cômodos e tal, tudo que tiver aqui que não for da sua procedência. Em nome de Jesus, revela pra gente, repreende, não sei o que. Fiz aquela oração. Eu lembro que no final, o Dudu chegou pra mim e falou assim: caraca, você tá crente mesmo, né? Foi uma oração fervorosa, mas foi uma repetição. Eu acredito que eles estavam ali orando de verdade. Por isso que foi fervoroso. Principalmente pela fé daquela irmã que estava recebendo a gente, orando pelo marido dela. Então, o mover e o espírito e a presença tava, não por causa da minha oração, mas por causa da presença que todos estavam ali levando. O espírito tava. E aí eu fiquei me sentindo assim. Mas nesse dia da oportunidade, eu percebi que não sei orar. Eu não sabia orar. Eu não sabia por quê. Eu não tinha relacionamento com Deus. Uma coisa é você falar que, eu vou orar por você. E aí a pessoa pede a oração e você ora. Outra coisa é você ter vida com Deus para entender e por isso orar. A diferença entre a Marcela lá de 2009 e a de agora é que eu verdadeiramente conheci o Senhor e por isso que eu oro. Não porque eu vou repetir o que vai ser falado. Eu amo, deixa eu abrir aqui um parênteses, marcar onde eu parei, senão eu vou me perder. Eu amo assistir várias pregações, várias pessoas eu gosto muito. Vocês sabem que eu assisto Gabriela Lopes, Camila Barros, várias pessoas. Mas tem pessoas que eu assisto, tipo assim, por exemplo, quando eu assisto uma pregação do Paul Walsh, eu não sei pronunciar o nome. Coloca aí no YouTube. Pregação chocante Paul Washer. Inclusive, a pregação é muito chocante. Você vai mudar, assim, é maravilhosa. E aí você bota lá, escuta a oração dele. A oração dele é uma conversa com Deus, assim, antes da pregação, que eu fico... A primeira vez que eu assisti uma pregação dele, eu fiquei assim, gente, parece que tá ele e Deus no altar.
E ele tá virando pra Deus e falando assim, Senhor, essa palavra, eu não sei nem imitar a oração dele, tipo, eu não sei nem explicar. Mas o relacionamento dele com Deus ali é tão profundo, é tão profundo que é visível. É tão visível, é tão profundo que é perceptível. Quando ele tá orando, você vê que ele sabe o que tá fazendo. Não que tem que aprender a orar. Não vou dar um curso de como orar, palavras boas para você orar, postura boa para orar, como começar, qual palavra usar, como concluir, o que introduzir. Não é isso. A gente vai pra Bíblia, ver o que a Bíblia falou sobre oração. E eu creio que isso vai mudar a tua vida, porque foi dessa forma, é um reflexo do que aconteceu comigo. A partir desse entendimento, mudou completamente a minha oração. Mas assiste pra vocês verem ele orando. Eu não quero que pareça um workshop de oração, mas acho que vai ser muito legal pra vocês perceberem a diferença de uma oração. Tipo, pena que vocês não podem me assistir, não tem vídeo. Eu orando lá em 2009. Graças a Deus, aliás, que não tem. Uma oração que você não sabe o que dizer. É diferente de uma oração de uma pessoa que se relaciona com Deus. Porque não vai ter um protocolo. Não vai ter um como fazer, o que fazer, como orar, como não orar. Não vai ter, porque há intimidade. Há relacionamento. Há aprofundamento na Bíblia. E aqui é até importante dizer. Se não tem como orar, então como é que a Bíblia ensina? Vocês vão entender nas próximas aulas. Vocês vão entender, quando a gente lê a palavra, e a palavra de Deus é a voz de Deus, é como se você estivesse escutando Deus te falar sobre oração. E na verdade não é nem como orar. A gente fala como orar porque na nossa limitação humana, o jeito da gente explicar um pro outro é exatamente assim, como orar. Né, com títulos, com temas, mas a verdade é que quando você vai para a palavra e você lê o que Jesus falou sobre oração, você percebe que era algo tão simples e você começa a desmistificar todo esse como orar que você já construiu, desde a primeira vez que você pisou na igreja. Você construiu um tutorial na tua cabeça inconsciente. E aí quando você vai pra Bíblia, você percebe que não é nada daquilo. É como se Jesus virasse e falasse, ó, pode parar de fazer isso, isso, isso que eu sei que você faz. Ele já nos conhece tão bem, né? Que lá nos evangelhos tá escrito já como que a gente tem que fazer. Lá a gente vai ver exemplos. É como se Jesus já estivesse corrigindo o erro que a gente ainda nem tinha cometido. E aí, voltando pra minha anotação. É algo até natural, se você parar pra pensar, a oração, ela deveria ser natural. Porque se você tem relacionamento com Deus, você é como se todas nós tivéssemos que ser irmãs do coque. Sabe as irmãs do coque da oração? Deveria ser natural. Quando Deus ele coloca Adão e Eva no jardim, ele passa todos os dias, literalmente, conversa com eles. Na viração do dia, vai lá e conversa com eles. Eles é que se escondem, né? A gente tem a mesma tendência, a gente se esconde. Por exemplo, a gente tá meio amargurado, tô num dia mal, tô num dia ruim, chato, tô estressada. A gente não ora. É como se a gente fugisse, igual eles fugiram, né? Se taparam ali com as folhas, se esconderam de Deus como se fosse possível. A gente faz a mesma coisa com relação à oração. E esquece que, por exemplo, Ana estava super amargurada. Amargurada de alma, a própria palavra vai dizer. Mas ela sobe, ela ora. E ali acontece consolo, restauração, milagre chega depois. Tudo é transformado. Mas a gente tem a mania de achar que se eu não tô bem, como é que eu vou falar com Deus? E se você falasse sobre o que tá fazendo você não tá bem? Se você tivesse relacionamento com Deus, se você tivesse entendido que a oração é isso, se você tivesse discernido tudo que a palavra diz sobre oração, no dia mal você não corria dele, aí mesmo que você orava. Porque a oração ela precisa ser a base da nossa vida. Se não for a base da nossa vida, a gente se perde. Lembra que nós somos peregrinos? Nós estamos aqui de passagem. O objetivo é a salvação. Qual vai ser a base desse caminho? A base e a companhia, né? A base é a oração, a companhia é o Espírito Santo. Se não for com o Espírito Santo, você não chega lá. Pensa no mapa do tesouro, de antigamente, nos desenhos tinha aquele mapa com um xizinho. Você só chega no X se for na companhia do Espírito Santo. E agora me diz, como é que você vai caminhar todo esse caminho até o tesouro, até o xizinho, na companhia do Espírito Santo, mas sem falar com ele?
sem se relacionar, como que ele vai te dizer qual é o caminho? E para encerrar esse início, essa abertura, é quase um convite, né, para as próximas aulas. Eu queria dizer, queria falar um pouquinho sobre o quanto que a oração, ela precisa ser a base da nossa vida. Eu queria dar 2 motivos para isso. E aqui, eu quero que, mesmo que você não assista nenhuma das próximas aulas, grava isso aqui no teu coração. Porque isso aqui talvez seja lá uma sementinha para brotar todo o resto. Nós temos a necessidade mesmo de orar. Um primeiro ponto é que nós somos seres relacionais. Se você coloca a oração num lugar que fora do lugar de relacionamento, fora do lugar de conversa, fora do lugar de falar com Deus, e você bota como se fosse num pedestal, que foi o que a Marcela lá de 2009, 2010, por aí, fez. Eu coloquei algo como se fosse algo muito difícil, como se eu tivesse que desenvolver oração. E eu lembro de orações que eu fazia, tipo, quase que com roteiro. Eu lembro de escrever a oração, não igual eu fiz no meu diário depois, lá em 2020, que eu escrevia porque eu queria ver a verdade naquilo ali. Mas eu lembro de fazer roteiros, tipo assim, hoje tem ensaio da dança, um dos exemplos. Hoje eu tenho ensaio da dança. Se eu for chamada para orar, eu tenho que orar pelo congresso. Aí anotava. Orar pelo congresso, orar por cada componente, orar para que Deus providencie a roupa, orar. Nós precisamos tirar a oração desse lugar de quase que... Eu nem sei qual palavra, mas acho que um lugar de dificuldade, um lugar de... Nós precisamos trazer a oração para essa simplicidade que é conversar com Deus. Para facilitar, um dos motivos de que nós precisamos ter a oração como base da vida. Primeiro, nós somos relacionais. Somos seres que precisam se comunicar. E aí aqui, uma chavinha, um caminho para você entender que a oração é simples e é falar com Deus. Meu Deus. A próxima aula também é sobre isso e é um outro conteúdo e é tanta coisa para explicar que a oração é simples. Um primeiro ponto, somos seres relacionais e precisamos nos comunicar. Se a gente não fala com Deus, a gente fala com outras pessoas. Vou dar um exemplo. Jó falava com os amigos e esses amigos não tinham sabedoria. O que acontecia? Fermentava a dor no coração de Jó. Segundo exemplo, Eva estava curiosa ali com fruta, aquela coisa toda, a serpente vai lá e fala com ela começa a conversar com a serpente. Conversou com a pessoa errada. Qual foi a consequência disso? A queda. Todos nós, né? Levamos essa consequência para nossa vida. Quando Absalão, ele estava remoendo mágoa por Davi não ter resolvido o problema da irmã e tal, enfim. O que Absalão fez? Ele foi conversar com o povo. Ele foi conversar com o povo. Ao invés de pegar toda a mágoa que estava no coração dele e conversar com Deus, ou resolver direto com o pai, conversar com o sacerdote, o que ele fez? Foi pro povo. Conversou com as pessoas erradas, que não entendiam o problema que ele estava passando, que não entendiam o que estava acontecendo, que não tinham a solução para o problema. Qual foi a consequência daquilo? Rebelião. Que as pessoas não entendiam, não entenderam, todos foram levados pela dor. Rebelião. E às vezes, então eu vou guardar pra mim, não vou falar nada pra ninguém. Você guarda pra você, e aí acontece a mesma coisa que aconteceu com Judas. Judas, por guardar pra ele, mas esse dinheiro todo pra perfume, que isso? Vai guardar. Quebrou o perfume pra lavar o pé de Jesus. A ganância dele falou mais alto. Se ele tivesse aberto com Jesus e falado com Jesus, e, né, claro que tem toda a questão da cruz, enfim, mas a ganância falou mais alto. Às vezes a gente erra, fermenta a coisa dentro de nós, não falei nada pra ninguém, não falei com a pessoa errada, mas também não falou com Deus. E aí o que aconteceu? Foi levada pelo seu próprio ego. E aí, o que aconteceu com Judas? A própria destruição. A gente vai se destruindo dia após dia, se adoecendo. Quantas pessoas não estão adoecendo? Tô vendo um processo. Não consigo falar com ninguém, também não consigo orar. Não consigo orar mais por essa causa. E vai se adoecendo. Então, o primeiro motivo de que a oração precisa ser base na nossa vida é que nós temos a necessidade de falar. Nós temos. E se
Claro que existe, né, aconselhamento pastoral, tem pessoas com sabedoria, tem pessoas que podem te ajudar. Mas se você não conversar com Deus, que é o principal, a consequência pode ser muito... Vamos ver pessoas que conversaram com Deus, pra gente entender melhor. Por exemplo, Moisés falou face a face com Deus. Qual foi o resultado daquilo ali? Direcionamento. Moisés sabia exatamente o que fazer. E ele tinha autoridade para aquilo que ele fazia, porque o próprio Deus é quem tinha falado com ele. Davi, quando ele perde o filho, ele se derrama ali em dor. E eu, quando penso nessa passagem, eu não consigo nem imaginar a dor que Davi sentiu. Mas no derramar dele daquela dor, ele alcança a misericórdia de Deus. O próprio Jesus se retirava para orar. A gente vê em diversos momentos ele se retirar, inclusive nos 40 dias que ele fica lá no deserto. Ele tá lá orando. E quando Jesus ele se retira para orar, o resultado daquilo ali é ele permanecer firme no propósito. Lembra lá na frente? Jesus vira e fala assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Não foi fácil para a cruz, gente. Não foi. Não foi. Porque ele era 100% Deus, mas naquele momento ali, ele era 100% homem, recebendo 100% a ira de Deus pelos nossos pecados. Eu não consigo nem imaginar, mas eu sei que doeu muito. A ponto dele virar e falar, Pai, a ponto dele orar, dele virar para Deus e falar com Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita tua vontade. E é o que acontece, né? A vontade de Deus ali. Então, nós precisamos nos comunicar. Nós somos seres que precisam falar. A gente é faladeiro. Minha mãe falava muito isso pra mim, que eu sou muito faladeira. Eu sempre fui uma criança muito faladeira. A Luísa é muito faladeira. Então, assim, a necessidade de falar já existe. A questão é, o que você vai falar e com quem? E a oração nada mais é do que uma palavra, né, um substantivo para falar com Deus. E é isso. Na necessidade de falar, fale com Deus. Precisamos ter a oração como base para a nossa vida. E uma segunda coisa, aqui é mais profundo. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Vamos ler um texto? Gálatas 5,16 fala assim: Por isso vivam no espírito, e de modo algum vão satisfazer a carne. Paulo está explicando, é o capítulo 5, verso 16 de Gálatas. Paulo está explicando que existe um conflito interno dentro de nós, entre a nossa alma e o nosso espírito. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E esse conflito, ele é algo muito profundo. Por quê? Isso resume uma batalha, a gente fala até que é uma batalha espiritual. De fato, é uma batalha que existe dentro da gente entre a nossa natureza, que é pecaminosa, e a nossa renúncia, que é o desejo de viver segundo o Espírito. Sabe desenho animado? Eu tô super desenho animado hoje, né? Dei o exemplo do mapa, um segundo exemplo. Sabe desenho animado quando aparecia? Acho que Tom e Jerry tinha muito isso. Aparecia o anjinho de um lado, o diabinho do outro. É como se fosse aquilo, é bem desenho mesmo, bem infantil, mas aquela luta ali não acontece daquele jeito, não é um anjinho, um diabinho, é a alma e o espírito. Mas só para entender, aquele conflito existe, como se o espírito ali estivesse falando, renuncia, tem uma vida de entrega, abre mão, gasta a tua vida com Deus, enquanto a alma fica, mas eu preciso aproveitar a vida, eu preciso ser feliz. E até usa Deus pra isso. Deus me criou pra ser feliz. Isso é hedonismo. Hedonismo isso, gente. É você achar que você vai satisfazer, que Deus te trouxe pra... Deus te criou pra viver satisfação. Esquece que a mensagem da palavra é pega a tua cruz e siga-me. E a cruz, ela é pesada. A cruz, ela é desconfortável. Não tem nada a ver com ser prazeroso. Então, essa luta interna, ela acontece. E essa luta é algo muito profundo. Por que é muito profundo? Porque isso é sobre o nosso propósito de criação, é sobre o nosso propósito de vida. Fomos criados para quê?
Aí as pessoas confundem, né? O meu propósito da vida é ser missionária. O meu propósito da vida é ser levita. Eu fui chamada para cantar. Isso, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando do teu propósito de criação. Nosso propósito é alcançar a salvação. Durante a vida, você vai ter muitas missões. Vai ter um momento em que você vai fazer uma coisa, outra. Um momento, quando eu vivi o meu deserto. Vivi o deserto, a restauração, a mensagem atual é sobre restauração. Mas antes disso, eu vivi um momento em que a mensagem era sobre missões. Antes, eu vivi um momento que a mensagem era com a juventude. E aí, futuramente, outros momentos, tipo agora, eu tenho falado muito sobre maternidade. Não no Instagram, porque, né, é algo específico. Mas eu tenho vivido processos com relação à maternidade, então vem outra mensagem. E tudo isso é várias coisas que acontecem dentro de um único pacote. Viver para Deus, para alcançar a salvação. Basicamente, nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos, nós realmente estamos aqui de passagem. O objetivo não é com essa vida, mas com a vida eterna, que vem depois. Então, por que a gente tem que ter vida de oração? Porque como que a gente vai viver em espírito sem ter vida de oração? É basicamente assim, eu escrevi, quero até ler pra ficar certinho. Como que a gente vai ser salvo, que é o nosso principal objetivo, sem a gente viver em espírito? Então tá, preciso viver em espírito. Agora, como que eu vou viver em espírito se eu não me relacionar com Deus? Tá, então preciso me relacionar com Deus. E como que eu vou me relacionar com Deus se eu não falar com Ele? Percebe como que a oração precisa ser base? Percebe como que se você não tiver uma vida de oração, o principal propósito da vida, que é a salvação, não tem como. Claro que existem casos específicos, eu não vou entrar no mérito de como que é salvo, como que não é salvo, quem não é salvo. Não vou entrar nesse mérito. Mas dentro do que a gente, como cristão, pega a palavra, estuda e lê, nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos... mas tem criança que não entendeu ainda o que é Jesus. É criança. É outro caso. Eu não tô falando de todos os casos do mundo. Eu tô falando de você, que é uma mulher adulta, vivendo um processo, aí agora eu vou falar, não é proibido, né? Falar de restauração não é proibido. Não é o nosso foco, mas não é proibido. Você é uma mulher adulta que está vivendo um processo de amadurecimento, um processo de restauração, onde Deus está te chamando para mergulhar na palavra, para mergulhar numa vida de oração, para mergulhar numa vida de entrega e renúncia. Então, como que você não vai ter uma vida de oração? Não tem como viver uma vida rasa quando você foi chamada para viver de uma forma profunda. E basicamente o processo que você tem vivido é esse. Uma vida de renúncia, de entrega, que se não for regada à oração, vamos fazer o caminho contrário. Se você não tiver uma vida regada de oração, você não consegue se relacionar com Deus, porque não tem como que você... É como se estivesse dentro da mesma casa. Você aqui, Deus aqui. Você não ora, fica você ali, ele ali. Como? Precisamos orar. Não tem. A ideia da nossa jornada de estudos é exatamente essa. Discernir melhor sobre oração. Discernir principalmente no que a palavra diz de oração. Eu vou falar sobre experiências, eu vou falar sobre histórias, vou falar sobre história até de missionários que... Exemplos, né? Pastor, vou trazer exemplos de outras pessoas também, porque não tem nem tanto exemplo assim. Se for pegar só a minha vida, não. Vamos pegar a vida de outras pessoas, histórias que eu já vi, que eu presenciei. Mas o principal, palavra. Vamos pegar o que Jesus deixou pra gente, o que o Espírito Santo ministrou ao coração dos apóstolos depois, né? Depois de Atos 2. Vamos ver o Velho Testamento também, Antigo Testamento. Nós vamos pra palavra. Todos os exemplos que vierem vão ser só assim, isso aqui, a palavra refuta isso aqui. A palavra é base para isso aqui. E é isso. Nosso objetivo é discernir o que a palavra diz sobre oração para restaurar esse caminho e viver verdadeiramente uma entrega. E aí, já que, né, lemos palavra aqui, lemos versículo, ensinamento, exemplo, eu vou aproveitar para deixar um desafio. Porque todas as aulas que a gente fizer, vai ter um desafio, seja um desafio de oração, um desafio de escrita, um desafio de reflexão. Eu quero sempre deixar uma atividade para você não terminar a aula e tipo assim, terminei e agora tô indo ver uma série. Terminei e tô indo dormir. Até pode ir dormir, mas eu quero que você pense. E aí para essa primeira, eu quero que eu também vou fazer até com a Luísa. Luísa hoje tá em casa, então eu vou pegar a Luísa e vamos juntas, claro que do jeitinho dela, adaptado pra ela.
vamos juntas fazer esse desafio de hoje. O desafio vai ser você pegar um papel, ou um celular, o que você achar melhor, o negócio é escrever. É porque comigo é no papel, gente, aqui, ó. É tudo à mão. Por isso que depois perguntam assim, tem material escrito? Só se eu tirar foto e te mandar meu rascunho. Vou tentar, inclusive, o material escrito depois. Vamos focar primeiro nos vídeos. Você vai escrever uma oração para cada área da tua vida. Sentimental, espiritual, ministerial, tua área de trabalho, estudos, sonhos. Separe em quantas áreas você quiser. Você vai escrever uma oração para cada área da tua vida. Aonde você quiser. Caderno, celular. Quem tem quartos de guerra, inclusive, vou aproveitar para dizer que eu não tenho nada contra quartos de guerra. A minha geladeira fica ali com as minhas orações. Semanalmente, quando eu vou fazer a faxina, tiro tudo, boto pro caderno. Mas como eu fico mais tempo na cozinha, muitas vezes ali lavando a louça que Deus fala. Isso é real, isso não é, né, coisa de Instagram, não é aqueles rios bonitos. Não, isso é real. É ali fazendo a comida que Deus fala. Anoto correndo. Meu potinho de caneta fica ali na cozinha, gente. E vou anotando. Então, não tenho nada contra quartos de guerra. Coloca onde você quiser. O problema do quarto de guerra, que eu botei lá, né, quando eu fui falar sobre a mentoria, sobre essa jornada de estudo, discipulado, enfim, como você quiser chamar. O problema é quando a preocupação com a estética é maior do que a preocupação com o princípio, com a palavra, com a própria oração. Então, aonde você quiser colar, inclusive no seu quarto de guerra, você bota lá a sua oração, uma para cada área da tua vida. Nós vamos orar por essas áreas, né, durante as aulas, mas principalmente anote para que depois, lá no final, no último dia, a gente vai revisar essas orações, essas anotações. E aí, quem sabe, né, tenha uma surpresa para você. Quem sabe você olhe, tipo assim, perceba alguma coisa. E aí, só no último dia que você vai perceber, né, saber, não vou falar muito. Mas não deixe de anotar as suas orações. E é isso. Meninas que já estão participando, sejam muito bem-vindas. Como eu vou deixar em aberto, se você ainda quiser participar, manda uma mensagem pra mim. E é isso, que seja uma jornada muito abençoada. E aí, pra encerrar, vamos orar juntas. Deixa eu falar algo com vocês. Eu sei que é um vídeo. Eu tô orando agora. Que horas são? Não sei que horas são, não dá pra eu ver. Porque eu tô com o celular aqui, não tô de relógio. Mas eu acho que deve ser umas 4 horas, por aí, mais ou menos. Hoje é dia 20, deixa eu ver, 20 de maio, isso. Hoje é 20 de maio, por volta de 4 horas da tarde, acredito eu. E aí eu vou orar e você vai falar assim, nossa, como é que eu vou orar com a Marcela se ela já orou? De repente você vai assistir esse vídeo daqui a um mês. Vou orar como com a Marcela se ela já orou? Escuta essa oração e se sinta ministrada. Receba essa oração. Lembre-se que a oração, ela é falar com Deus. E agora eu vou falar com Deus sobre o que a gente vai fazer. E aí, sinta-se inspirada, não a copiar a oração, mas a ouvir e sentir o seu coração ministrado. Deus, ele não tá preso ao tempo. Então, o mesmo Deus que tá aqui agora, dia 20 de maio, por volta das 4 da tarde, acredito eu, é o mesmo Deus que tá aí com você agora, nesse momento que você está assistindo o vídeo. Então, se você ora comigo, você pode não estar falando comigo, porque nós duas estamos presas a uma linha de tempo. Mas Deus não. Então não se prenda a isso, mas a Marcela já orou outro dia. Feche seus olhos, ora comigo. Porque quem recebe essa oração não sou eu. Quem recebe, eu não tenho nem estrutura para receber uma oração, nós não fomos feitos para isso. Mas Deus, que é o que recebe toda a oração, toda a adoração, ele não tá preso nessa linha de tempo. Então ele tá aí agora, e você pode falar com ele agora, sobre o mesmo tema que eu vou orar aqui agora. A gente vai entender isso melhor até o último dia. Então vamos lá. Lembrei agora, eu lembrei da oração lá da Marcela de 2009. Qualquer coisa, se eu travar... Brincadeira, mas como eu queria poder ensinar para aquela Marcela. Que bom que de alguma forma o Espírito Santo providenciou e eu pude aprender, né, com ele e com a palavra. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de passar para frente aquilo que o Senhor me ensinou. Eu quero te agradecer porque não vai ser só para Luísa que eu vou falar sobre isso aqui. Vai ser para irmãs que talvez eu nunca tenha contato pessoalmente, mas o teu Espírito tá com elas no momento que elas estiverem assistindo esse vídeo. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que assim como o Senhor me ensinou sobre oração, eu consiga passar para elas.
Que assim como eu entendi que é simples, que é falar com você, que assim como eu entendi que o Senhor está me escutando, assim como eu entendi que o Senhor é uma pessoa, o teu Espírito está aqui presente, eu te peço em nome de Jesus que elas também venham entender. Pai, abre a nossa mente, abre a minha, abre a delas também, para que todo ensinamento, toda a tua palavra, para que tudo venha a ter compreensão e discernimento. Todas as palavras que Jesus deixou pra gente, Pai. Tudo que foi falado no Sermão do Monte, tudo que foi falado na oração do Pai Nosso, tudo que foi falado em todo o caminho dos discípulos, tudo que foi ensinado em Atos 2, tudo que o Senhor deixou na palavra, Senhor. Abre pra gente, abre nosso entendimento, para que nós venhamos a compreender. Eu te peço, Espírito Santo, que não seja mais uma mentoria, que não seja apenas um vídeo, mas que seja um divisor de águas. Assim como o Senhor usou a Camila, assim como usou a Gabriela para falar o meu coração, assim como a tua palavra, Deus, frutificou, floresceu dentro do meu coração, eu te peço que o Senhor use também um versículo, uma passagem, uma frase, mas o Senhor fale ao coração dessas irmãs. Senhor, eu fui salva por mensagens na internet, o Senhor sabe disso. E eu te peço em nome de Jesus, pela sua misericórdia, que essa graça venha alcançar as irmãs. Se for necessário, Senhor, providencie sinais. Se for necessário, use confirmações. Se for necessário, Senhor, fale com elas, que elas consigam ouvir a tua própria voz falando. Que em nome de Jesus, assim como foi comigo, aconteça com elas. Até mais, Senhor, aconteça com elas. Eu creio, Deus. O Senhor não está preso no tempo. E eu creio que assim como o Senhor está aqui agora, o Senhor também está lá com elas, está lá com elas no momento do vídeo. Espírito Santo, abrace-as como o Senhor me abraçava. Que elas sintam tua presença como eu sentia. E que em nome de Jesus, isso seja um grande diferencial. Que a vida delas venha a florescer. Que a vida espiritual delas venha a florescer. Que todas as batalhas, todo o processo, tudo venha a ter o Senhor na frente. E que elas consigam entender, Deus, assim como eu entendi, que tudo pode ser resolvido com oração. Que a oração na frente, ela não só move, ela não só quebra, ela não só norteia, ela não só modifica, ela não só transforma. Mas a oração na frente, Senhor, conversar com o Senhor, que elas consigam conversar assim como eu consigo. Que elas consigam entender assim como eu consigo. Deus, me dá discernimento, me dá autoridade, me dá todas as ferramentas possíveis. Me ajuda, Deus, a ensinar cada uma delas. E principalmente, Jesus, me ajuda a ensinar a Luísa. Que essa jornada de estudos, que assim como eu vou fazer com as irmãs, vou fazer com elas, com a Luísa. Assim como eu vou fazer com as irmãs, vou fazer também com a Luísa. Eu te peço em nome de Jesus que eu consiga ensiná-la, que eu consiga fazê-la compreender. Me ajuda, Espírito Santo. Que a minha filha consiga entender que se ela orar, tudo pode acontecer. Que se ela conversar com o Senhor, tudo vai ser resolvido. Em nome de Jesus. Eu sei, Deus, que ela ainda é pequenininha, mas eu preciso ensinar ela sobre oração. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, que a minha filha seja uma grande mulher de Deus, uma grande irmã de intercessão. Então eu te peço em nome de Jesus, Pai, me ajuda a ensinar isso para ela. Que ela venha a entender, Deus, que não é só uma oração engessada, que não é só uma oração superficial. Que em nome de Jesus, a Luísa venha compreender que ela precisa se relacionar contigo. Que ela venha entender que é uma conversa. Toda a estrutura que ela já formou, Deus, de mãe, vamos orar na hora de dormir, vamos orar na hora de comer. Todas as vezes que eu falo, vamos orar agora, filha, ela não entende, ela não compreende ainda. Que ela venha entender agora ou no futuro, na hora que o Senhor achar mais propício. Que ela venha entender que é conversar contigo. Que ela entenda e compreenda a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu dei um pause no vídeo assim que eu terminei a oração. E como é difícil orar. Por mais que... Como é difícil orar com plateia. E aí é um desabafo realmente que eu quero fazer. Conversar com Deus é muito simples. Aqui eu vou abrir fora do roteiro. Espero que eu não fale besteira, porque cortar vídeo pra botar no YouTube é muito difícil pra mim. Conversar com Deus é muito simples. Quando eu sento de vez em quando e falo assim, ai Jesus, eu tenho vivido um processo bem difícil com relação a ser Marta e Maria. Eu quero ser Maria o tempo todo. Só que eu preciso de vez em quando, né? Às vezes eu acabo passando por cima de Maria e sendo muito mais Marta. E às vezes eu sento aqui na mesa e fico... Ai, Jesus, que saudade daquele tempo que eu não precisava arrumar casa. E não precisava... E quando eu tava orando,
eu senti vontade de falar com ele desse jeito. Então, que a sua oração se torne difícil desse jeito. Que conversar com Deus seja tão simples que quando tiver plateia, igual foi agora, tem tempo que eu não gravo vídeo e oro no vídeo, e aí a gente fica com um certo receio, tipo assim, a gente vai falar com Deus, mas parece que eu tô falando com Deus com gente olhando. Sabe quando a gente tá tendo uma conversa e aí chega uma visita? E aí você, às vezes, tá conversando, tipo aqui em casa, eu tô conversando com meu marido alguma coisa e chega a mãe dele. E aí a gente conversa outras coisas, porque a mãe chegou. Que a sua oração comece, que a sua oração chegue dessa forma. Chega um momento em que você converse tanto com Deus que quando tem a plateia você fica assim, meu Deus, preciso podar aqui a oração, não posso falar certas coisas. Eu não ia nem orar pela Luísa, porque eu falei assim, como que eu vou orar pela Luísa, mas eu não consigo não orar pela Luísa. Então assim, como que eu vou orar pela Luísa na frente das irmãs e elas vão saber que quando eu vou falar, Luísa, vamos orar, e ela fala, mãe, mas não tá na hora de dormir. Ela fala, mãe, não tá na hora de comer. Ela tá engessada, mas assim, ela tem 4 anos, né? Mas eu quero que ela seja uma grande mulher de Deus. O que eu puder fazer, é claro que não depende só de mim, mas o que eu puder fazer pra ela ser uma grande mulher de Deus, pra ela desde criança crescer sabendo que ela pode resolver. Eu descobri que a oração tinha que estar na frente quando eu já tinha 29 anos. Foi quando houve meu processo de restauração. E eu não quero que a Luísa fique... Eu sinto que eu perdi 29 anos de relacionamento com Deus. E eu não quero que a Luísa perca. Então, às vezes parece exagerado, parece que eu tô ansiosa. Meu esposo às vezes fala, calma, ela só tem 4 anos. Calma que ela vai entender. Faço a liçãozinha toda, né? Eu gosto de ensinar com lição, com massinha, bem pedagógico. E aí, às vezes, assim, chega no final eu vejo que ela não entendeu. Aí eu olho assim pro meu esposo e ele, calma que ela só tem 4 anos. Mas é porque eu não quero que ela perca tempo. Eu perdi 29 anos de relacionamento com Deus. Porque só depois dos 29 que eu fui entender. E eu não quero perder mais. Não quero perder nenhum dia. E é isso. Então, depois que eu orei, eu dei um pause e fiquei pensando aqui. Gente, eu acho que eu gaguejei. Eu pensando, né? E eu acho, eu não vou me assistir, eu tenho dificuldade de me assistir. Mas eu acho que eu até gaguejei na oração. Porque eu ia falar uma coisa e opa, as irmãs estão assistindo. Então, em nome de Jesus, que a tua oração chegue nesse momento. De você falar tanto com Deus. Conversar com Ele o dia todo. Que quando for orar na frente dos outros, você fique assim, opa, tenho que... Calma que tem gente assistindo. E é isso. Amanhã a gente começa. Nossa primeira aula se chama Simples Oração. Ou oração simples, acho que não faz muita... É porque simples oração eu achei mais poético. Mas vamos entender a simplicidade da oração. A simplicidade de sentar, eu aqui, Deus ali, e Deus, não aguento mais essa casa que eu arrumo. E daqui a pouco tá uma zona de brinquedo. Glória a Deus, se tem brinquedo em casa. Tem criança brincando. Foi o que Deus falou comigo. Então, que chegue nesse momento, em nome de Jesus. E agora eu vou aqui, né? Pensar se bota essa última parte, não bota, eu vou botar. E é isso. Que seja um momento, que seja um tempo de muito aprendizado, que a gente venha aprender muito juntas e que a gente não perca mais nenhum dia sem oração, nenhum dia sem conversar com Deus. E é isso.